Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Como decorreu o cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo? Vespasiano e seu filho Tito tratavam uma guerra brutal contra uma revolta judaica, acabando por conquistar o trono imperial graças ao êxito da campanha e os erros de Nero. A conquista de Jerusalém fez parte de uma enorme revolta dos judeus contra o domínio romano. Os judeus estavam longe de estar totalmente unidos e isso deve ter se refletido na própria Jerusalém. No interior da cidade havia dois grupos de insurretos. Em primeiro lugar, os zelotas, sob o comando de João, mais ou menos 6.000 seguidores, que já tinham ocupado a cidade e estabelecido a sua ditadura e cujo quartel-general era o recinto do templo, que tinham profanado e que se opunham os companheiros de Simeão, 10.000 seguidores, que eram apoiados pelo povo aterrorizado, mas só até entrarem na cidade e começarem a comportar-se como os seguidores de João. Esses dois grupos lutaram constantemente entre si, com os zelotas, e ocuparam o contexto do templo, e os de Simeão a ocuparem o resto da cidade, especialmente a cidade baixa. Naturalmente, a população civil foi a que mais sofreu com os confrontos, uma vez que ambos os grupos retiraram tudo o que precisavam dos bens dos habitantes da cidade e mataram ou prenderam muitos deles para este efeito. É assim que se faz nas guerras. Esses fanáticos também pediram que os outros habitantes da cidade fugissem para o campo ou para os romanos que se aproximavam, por exemplo. Nessa situação, Tito veio de Cesareia para Jerusalém com o seu exército para castigar a revolta judaica. Nesta altura, toda a Judéia e as terras rebeldes circundantes tinham sido pacificadas pelo exército de Vespasiano, que entretanto se tinha tornado imperador e não podia, por isso, dedicar-se totalmente à guerra contra os judeus, pelo que entregou o comando do exército ao seu filho mais velho, Tito. Tinha à sua disposição as três legiões que tinham anteriormente tomado a Judéia, ou seja, a 10ª e a 15ª. E também, além dessas, a 12ª, que tinha sido derrotada pelos judeus logo no início da revolta. A ela juntou-se ainda um grande número de tropas aliadas dos reis vassalos de Roma e muitos corpos auxiliares da Síria. Tito acabou no Vale do Acanto, perto de Jerusalém, e tendo sabido que havia agitação em Jerusalém e que os cidadãos não estavam muito dispostos a lutar, decidiu montar com alguns cavaleiros para vigiar as muralhas. De repente, porém, os judeus atacaram, dividiram o grupo e a maior parte dos cavaleiros fugiu. Tito e alguns companheiros, no entanto, sem armadura e capacete, tiveram que lutar para passar, o que acabaram por conseguir. Mas essa vitória no primeiro encontro encorajou muito os judeus. Entretanto, todo o exército tinha chegado a Tito e este mandou construir 3 acampamentos perto de Jerusalém. Só agora é que os rebeldes judeus se aperceberam de que, ao lutarem entre si, estavam a fazer o jogo dos romanos e, pelo menos em parte, reconciliaram-se e correram todos contra a 10ª Legião, que estava a montar acampamento no Monte das Oliveiras. Então, as 6 estágios de Jerusalém, as oliveiras, que estão a 6 estádios de
Os romanos estavam divididos para trabalhar, pelo que não tinham armas, e o assalto apanhou-os de surpresa. Os judeus empurraram cada vez mais para longe até se apoderarem de todo o acampamento que estavam a construir. No entanto, imediatamente após receber a notícia do acontecimento, Tito veio em auxílio aos romanos com soldados selecionados e atacou os judeus pelo flanco. Estes foram obrigados a retirar-se pela encosta, mas a batalha prolongou-se até a tarde. Então os judeus, acreditando que os romanos estavam a fugir, alguns deles apenas tinham sido enviados para acampar, entretanto, atacaram o quartel-general romano. Conseguiram passar, mas o contra-ataque subsequente dos romanos obrigou-os a fugir para a cidade. Os romanos conciliaram então a sua posição, aproximaram alguns acampamentos da cidade e prepararam-se para o ataque. Os judeus conceberam um estratagema que não falhou. Fingindo estar dispostos a abrir as portas ao exército e a entregar os culpados da revolta, atraíram para as portas da cidade uma parte do exército de Tito. Caíram sobre eles e os romanos, depois de uma dura luta, foram obrigados a retirar-se até ao túmulo de Helena. Os judeus regressaram à cidade. No final, Tito não puniu os culpados, embora pudesse ter feito de acordo com a lei militar, com a morte. Entretanto, em 4 dias, o exército tinha desbravado o terreno até as muralhas e, sob a proteção das tropas selecionadas, deslocou-se para junto delas e acampou. O cerco propriamente dito podia então começar. Tito circundou a cidade e escolheu a zona em redor da torre de Hipaco como o melhor local para romper as muralhas, e como os judeus não se demoveram da sua resistência, nem mesmo com a persuasão de Flávio Joséfo, autor de A Guerra Judaica, ordenou ao exército que destruísse o subúrbio e construísse um aterro. Os companheiros de Simão, armados com máquinas de arremesso obtidas logo no início do cerco da guarnição romana da fortaleza de Antônia. Essas máquinas, porém, de pouco lhes serviram contra os romanos batalhadores, cobertos com redes esticadas, pois nem sequer sabiam usá-las. No entanto, os judeus continuaram a dificultar a construção dos diques pelos romanos através de tanques ousados e até despreparados de dia e de noite, sempre com pesadas perdas. Por fim, os aterros foram concluídos e os romanos trouxeram máquinas para fazer recuar a guarnição das muralhas, tendo utilizado cardeiros em 3 sítios. Nessa altura, o pânico espalhou-se entre os habitantes e os rebeldes, o que levou finalmente os seguidores de Simão e João a unirem-se o suficiente para que os seguidores de João pudessem também subir as muralhas e participar da defesa. Todos juntos estavam constantemente a tentar disparar das muralhas, a incendiar máquinas de guerra e a fazer ataques em massa. Por isso, Tito teve de colocar cavalaria e arqueiros de ambos os lados das máquinas de cerco para defender os legionários que trabalhavam. Quando os judeus abandonaram momentaneamente as incursões, os romanos, sentindo que a fadiga e o medo os tinham afastado, e os judeus dispersaram após o trabalho e os judeus aproveitaram. De repente, um grande número deles atravessou o portão da torre de Hípicos e lançou fogo sobre os engenhos do cerco, além de empurrar os romanos para o seu acampamento fortificado. Ambos os beligerantes ficaram sem comando e todos os
engenhos de cerco romano teriam sido queimados se as tropas de Alexandria não os tivessem salvado corajosamente. Então Tito veio em auxílio das tropas com a sua cavalaria e expulsou os judeus. Também nesta batalha, João foi atingido no peito por um arqueiro árabe e morreu no local. Na noite seguinte, a confusão voltou a reinar entre os romanos quando uma das suas 3 torres de cerco se desmoronou por si própria, e eles pensaram que estavam a ser atacados novamente pelos judeus. Mas logo recuperaram a coragem, os judeus, pelo contrário, a perderam e depois de terem sido continuamente bombardeados nas muralhas a partir das torres demasiado altas para poderem alcançar com as suas máquinas, decidiram abandonar a muralha e defender a outra muralha. Depois de a maior torre de conquista romana, chamada Nikon pelos próprios judeus, porque conquistava tudo, ter rompido a muralha, os judeus abandonaram a sua guerra e retiraram-se todos para a outra muralha. Os romanos que tinham transporto a brecha abriram as muralhas e deixaram entrar o resto do exército. Assim, em 25 de maio de 1970 d.C., caiu a primeira muralha de Jerusalém. Tito mandou derrubar a maior parte do comprimento da muralha e mandou o acampamento para o interior, para um local chamado acampamento assírio. Os romanos, encorajados pelo seu sucesso e esperando outro semelhante para breve, começaram imediatamente a atacar a outra muralha. Esta, porém, foi corajosamente defendida pelos judeus. Os seguidores de João lutaram a partir de Antônia e das colunas do norte do recinto do templo, enquanto os companheiros de Simão defenderam o resto da muralha. Faziam incursões frequentes a partir dos portões, mas no combate corpo a corpo cediam a maior parte das vezes aos romanos, pois estes, ao contrário dos rebeldes, tinham grande disciplina e treino para lutar. No entanto, quando lutavam a partir das muralhas, os judeus levavam naturalmente a melhor. Durante esse período, lutaram durante dias com os soldados a acamparem com armaduras completas. Os judeus revoltosos eram quase fanaticamente devotados ao seu líder, Simão, e desprezavam a morte se conseguissem matar também um dos seus inimigos. Assim, Tito mandou deslocar a torre do cerco para a frente da torre do meio da muralha do norte. Os judeus voltaram a tentar fazer os líderes romanos de parvos, chegando mesmo a fingir um suicídio para obter a liberdade, para saltar também fingido para chamas, para grande espanto dos romanos. No entanto, a muralha foi conquistada no 5º dia, neste mesmo local, e o exército romano entrou por detrás da muralha. Tito não permitiu que a muralha fosse demolida, nem a brecha fosse alargada, nem que os habitantes fossem mortos, nem permitiu que as casas fossem incendiadas ou demolidas de qualquer outra forma. Ele fez sabendo que a maioria da população civil era a favor da paz, que era o que os romanos representavam para eles. Esta convicção estava correta. Mesmo durante a conquista da primeira muralha, um grande número da população que Tito tinha deixado sair livremente para o campo nas fases iniciais já estavam a desertar para ele. Mas os desertores tiveram muita dificuldade em levar a cabo o seu plano, pois os insurretos vigiavam de muito perto todas as saídas. Mas nas ruas estreitas por detrás da segunda muralha,
os romanos não conseguiam formar uma linha nem receber os reforços necessários em número e velocidades adequados. Por conseguinte, houve batalha de rua e o exército romano esteve sob constante pressão, mesmo a partir dos telhados. Tinha de recuar, mas por uma estreita brecha. Não podia recuar rapidamente em todo o seu efetivo, pelo que a batalha se prolongou e, por fim, os romanos foram empurrados para trás e os judeus, explorando ainda mais a população civil, ficaram muito encorajados. Bloquearam a brecha da muralha com seus próprios corpos e defenderam corajosamente durante 3 dias. No quarto dia, porém, não conseguiram resistir ao feroz ataque dos romanos e fugiram. Tito, depois de ter recuperado a posse da muralha, mandou deitar abaixo imediatamente toda a parte do norte da muralha para não repetir o erro anterior. Foi então que Tito decidiu dar uma última oportunidade aos revoltosos para se renderem e fazerem tréguas razoáveis. É que os revoltosos começavam também a sentir-se oprimidos pela miséria e, sobretudo, pela fome, pela sede com que vinham afligindo a população desde algum tempo, já que esta tinha sido tão saqueada que ninguém conseguia tirar nada dela. Esta situação foi agravada por Tito ao mandar que fosse pagos os seus soldados o salário, e isso à vista dos revoltosos judeus. Estes, ao verem a riqueza do inimigo, começaram a perder a esperança de que a revolta fosse bem sucedida. Mas como estavam conscientes de que enfrentariam a pena de morte por rebelião, consideraram preferível a morte em combate. Infelizmente, uma grande parte da população teve que sofrer com eles. Tito dividiu então o exército em 2 partes e começou, a 30 de maio, a construir diques, um em Antônia, através do qual pretendia capturar o recinto sagrado, e o outro no túmulo de João, através do qual pretendia capturar a cidade alta. As obras ficaram construídas em 16 de junho de 70 d.C., e foi então que os revoltosos judeus decidiram atacar o dique. Demoliram uma parte do aterro, escavando um túnel por baixo dele, que depois deixaram cair como um aterro, incendiaram e depois atacaram violentamente e desesperadamente as outras, que também incendiaram. Chegaram finalmente às fortificações do acampamento romano, onde foram corajosamente retidos por guardas que, se recuassem por qualquer motivo, não teriam outra hipótese senão a pena de morte. Entretanto, os romanos em fuga reorganizaram-se e, depois de Tito e a sua cavalaria terem vindo em seu auxílio, expulsaram os revoltosos para a cidade. Tito decidiu que os revoltosos judeus não mereciam mais misericórdia e, por isso, mandou cercar toda a cidade restante com uma muralha para forçar os rebeldes a renderem-se ou, pelo menos, para os enfraquecer com a fome sempre presente. Mas, por fim, Tito voltou a ter pena dos que restavam da população, porque eram os que mais tinham sofrido, e recomeçou a construção dos diques, embora já não houvesse praticamente madeira disponível nas imediações de Jerusalém. Depois de os judeus terem tentado um contra-ataque que acabou por fracassar, não conseguiram sequer chegar ao alcance das tropas romanas e puseram-se em fuga. Os romanos ergueram torres de cerco e começaram a bater nas muralhas com máquinas. Os judeus defenderam-nas ferozmente, tenazmente do alto,
mas a noite interrompeu os seus esforços. E nesta noite as muralhas desmoronaram por si próprias, uma vez que os seus alicerces tinham sido minados depois de terem sido construídos túneis anteriormente para construir os diques romanos. Através da muralha, porém, havia uma nova, construída à pressa, mais fraca, além disso, acessível através das ruínas da muralha original. Uma noite, menos de 30 romanos decidiram escalar a muralha, mataram os guardas que dormiam e deram um sinal. Os revoltosos fugiram e Tito chegou com um exército. Antônia foi capturada em 20 de julho. Os romanos entraram imediatamente no recinto sagrado, mas foram expulsos. Tito mandou então demolir toda a cidade de Antônia para facilitar o acesso das tropas e para tentar que a batalha se desenrolasse em outro local que não no recinto sagrado. Como não obteve uma reação positiva por parte dos revoltosos, decidiu atacar o recinto sagrado. No entanto, o grupo de soldados enviados à noite não encontrou os guardas a dormir e deu-se uma grande batalha. A batalha durou toda a noite e todo o dia e acabou num empate ao fim da tarde. Em seguida, os romanos começaram a construir mais diques nas várias colunas do templo, que os judeus defenderam e pouco a pouco foram incendiando à medida que recuavam. Quando se aproximaram do templo, Tito ordenou às suas tropas que começassem a apagar os fogos que tinha por ali, uma vez que os próprios judeus não se podiam dar ao trabalho. Mas esta última tentativa de salvar o templo falhou. Os revoltosos que se retiravam para o templo fizeram uma incursão contra os guardas romanos, que se defenderam até a chegada de Tito e da sua tropa. Tito partiu para Antônia, mas os judeus voltaram a atacar. Desta vez, os romanos fizeram recuar sem grandes problemas e um dos legionários agarrou num pescoço de madeira em chamas e atirou-o pela porta do templo. Tito, ao saber do fato, correu rapidamente para o templo e tentou incitar os soldados a apagar o fogo. Mas em vez disso, eles espalharam fogo, atirando mais e mais tochas acesas. Tito viu que não havia mais nada a fazer, acompanhado pelos altos comandos, entrou no santuário mais sagrado do templo, que ainda não estava danificado. O fogo estava a consumir as habitações em volta e inspecionou todo o seu conteúdo. O templo foi incendiado a 29 de agosto de 70 a.C., data que é considerada a data da conquista de Jerusalém. Os romanos incendiaram então todo o complexo do templo, ofereceram aos judeus um perdão, mas eles não o aceitaram porque tinham jurado fazê-lo. Em seguida, expulsaram os rebeldes da cidade baixa, queimaram tudo até Siloé e retiraram-se para a cidade alta. Os romanos foram novamente obrigados a iniciar a construção dos diques e, no dia 25 de setembro, concluíram, e os judeus entregaram esta excelente muralha sem luta. Fugiram para Siloé e tentaram fugir através da muralha que os cercava. Mas os romanos repeliram sem qualquer dificuldade e eles dispensaram-se por todas as direções. Depois refugiaram-se nas passagens subterrâneas, de onde os romanos também os expulsaram. Assim terminou a grande revolta judaica. Embora durante mais de 2 anos grupos de fanáticos tenham atuado na Judéia, tentando continuar a resistência. Durante o cerco morreram mais ou menos
1.100.000 pessoas, na sua maioria judeus. Outros foram vendidos como escravos e presos irrisórios em grande número, e alguns salvaram-se desertando a tempo para o lado dos romanos. Assim, a 26 de setembro de 70 depois de Cristo, Jerusalém foi finalmente tomada. Os romanos demoliram toda a cidade e o templo, as muralhas e os arrabaldes, deixando a 10ª legião de Tito como guarnição e poupando as melhores torres para mostrar a enorme e fortemente fortificada cidade que os romanos tinham tomado. E assim aconteceu a revolta de 70. Um grande abraço, tchau.